Olá, meu nome é Ricardo, sou médico epidemiologista e faço parte da equipe do Telesaúde RS. Os grupos de usuários são uma estratégia muito importante para o funcionamento da APS. Eles podem contribuir tanto para a melhoria da comunicação com a comunidade, o conjunto de usuários, mas também como parte do manejo clínico de algumas condições específicas. Neste vídeo, vamos abordar um pouco mais sobre como podemos aprimorar o funcionamento e a condução de grupos nas nossas equipes de atenção primária à saúde. Neste vídeo, estaremos abordando o tema dos grupos com a contribuição da Lígia, membro da equipe de teleeducação, e com o Vinícius, da equipe de campo do Telesaúde RS. Para que servem os grupos na PS e por que realizar de forma coletiva e não de forma individual? Então, o grupo ele é uma estratégia para chegar a um determinado objetivo, né? Uma resposta para algo que a equipe enxerga como relevante e que precisa ser enfrentado. Nem sempre a estratégia do grupo vai ser a melhor alternativa, a mais eficaz para atingir esse objetivo. A grande vantagem de um grupo é que ele possibilita, né, a troca de experiências. E ao partilhar a minha experiência num grupo de iguais, isso proporciona que eu veja as coisas de uma outra forma, a partir de outros pontos de vista. Então é muito comum que num grupo apareçam coisas que nunca haviam sido ditas numa consulta individual para o médico ou para o enfermeiro, por exemplo. E Vinícius, quais são os tipos e principais características de funcionamento dos grupos na PS? Os grupos podem ter diferentes enfoques, como por exemplo o grupo de ensino-aprendizagem, no caso de curso de cuidadores, grupos terapêuticos como os de saúde mental, por exemplo. Temos também modalidades de grupos como os de convivência, no caso de idosos e mulheres, e também os grupos de atividades específicas, como caminhada e atividade corporal. Então, com relação às características dos grupos, nós temos os grupos abertos, com número ilimitado de participantes, entrada de novos participantes durante todo o tempo, e nós temos também os grupos fechados, com um número limitado de participantes e também número de encontros definidos. Então, Vinícius, nesse sentido, outro aspecto que é importante a gente destacar é a questão do tempo de duração desses grupos, né? A gente pega, por exemplo, os grupos de tabagismo, ou então grupos de gestantes que têm encontros definidos, tem um início, meio e fim bem delimitado. Já há outros grupos que podem ter um tempo indefinido, por exemplo, os grupos de convivência, de idosos, da terceira idade, de mulheres, como você trouxe, são encontros que não têm período para acabar, né? E é fundamental também destacar a questão de planejar bem o objetivo de cada encontro, né? O exemplo da gestante, né? O grupo de gestantes, né? Cada encontro tem o seu objetivo, né? Os encontros realizados com a gestante no primeiro trimestre têm objetivos que são diferentes dos encontros realizados no terceiro trimestre, quando já se planeja bem claramente o plano de parto, né? Inclusive os eventuais cuidados na primeira semana do bebê. Lígia, e os grupos são uma boa estratégia para otimizar o tempo das equipes? Pois é, Ricardo, ao contrário do que se pensa, um grupo toma muito mais tempo do que uma atividade individual. Além do tempo necessário para a realização do grupo em si, é necessário também reservar tempo para planejamento desse grupo e para uma sistemática avaliação da eficiência dessa estratégia para o enfrentamento do problema que a equipe identificou. Se houver uma co-coordenação, ou seja, uma coordenação compartilhada do grupo, ainda vai ser necessário reservar um tempo para um alinhamento entre os colegas, né? Para que eles compartilhem uma mesma visão sobre a trajetória percorrida pelo grupo. Os grupos não precisam ser realizados sempre pelas mesmas pessoas. É possível haver um revezamento entre os membros da equipe a depender dos objetivos de cada um dos dias de encontro. E Vinícius, quais são os elementos importantes para o planejamento de um grupo? Nesse sentido, é importante definir quem vai ser o coordenador de cada grupo. É importante também que a equipe pense quais os objetivos de se fazer o grupo, o perfil dos usuários que vão participar, também os horários e dias que os grupos irão ocorrer, considerando a necessidade dos usuários. E também nas formas de condução, pensando na pedagogia, né? Uma linguagem mais horizontal, mais próxima da comunidade. E isso que você traz é bem importante. De fato, a gente observa que muitos grupos acabam sendo conduzidos na lógica de palestras, né, de uma pedagogia muito transmissiva,
e não se mantendo e não buscando uma troca de saberes mesmo, e valorizando inclusive o compartilhamento dos próprios usuários, tendo o profissional como facilitador daquele processo. No acompanhamento das diversas equipes, a gente observa que muitas condicionam a realização do grupo à distribuição de lanches, né? E acabam pensando que faz parte da cultura daquela comunidade, que ela só participa do grupo se tiver um lanche ou algum outro atrativo. E aí falta pensar um pouco, poxa, o que está acontecendo então na minha condução que eu imagino que demande a existência do lanche? Talvez não seja o horário de funcionamento ou a condução pedagógica que não está sendo feita de forma adequada. Eu acho que também esse é um ponto relevante para a gente ponderar com o conjunto dos profissionais. E é interessante observar também que muitas equipes acabam não aproveitando a sala de espera da própria unidade. Fazem muitas vezes grupos para o desenvolvimento de uma série de processos de educação em saúde, e muitas vezes esses grupos nem precisariam existir, porque eles poderiam muito bem aproveitar os usuários que estão esperando ali atendimento e na sala de espera desenvolver melhor algumas temáticas importantes para a educação em saúde daquela comunidade. Se vê então que são muitos os aspectos que devem ser considerados no desenvolvimento do grupo. Por que pareça, a realização de grupos parece ser algo do cotidiano, tão frequente, tão comumente realizado, mas se pouco para pensar, por que alguns grupos dão certo? Por que outros grupos geram tanta frustração para a equipe? E aqui eu acho que a gente consegue então abordar alguns elementos que são importantes para se ter um pouco mais de noção, um pouco mais de reflexão sobre este processo. E aqui cabe uma pergunta final. Você, profissional de saúde da PS, participaria do grupo ofertado pela sua equipe?